Deus, ao decorrer dessa semana, Deus vem me falando sobre um tema diferente. E esse tema é sobre a brevidade da vida humana. O quanto a nossa vida ela é passageira nessa terra. É uma mensagem que muitas vezes não vai render glória a Deus, não vai render aleluia, mas vai render um quebrantamento e dentro de nós uma reflexão. Como estamos diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? Aqui no versículo onde nós acabamos de mencionar, quem escreve esse versículo não é nada mais, nada menos que o rei Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus. Este homem, rei Davi, eu imagino ele nos últimos dias da sua vida, porque acredite ou não, Salmo 103 foi escrito nos últimos dias da sua vida. Eu imagino ele levantando um dia de manhã, ele começa a olhar para os lados, e quem sabe ele olha para a parede, e ele vê uma espada que ele usou em muitas guerras, e ele começa a lembrar das suas façanhas, e pensar que tudo aquilo ficou no passado. Ele olha para as suas vestimentas reais, para a armadura que ele usou no tempo que ele foi guerreiro, mas agora ele olha para aquela armadura e vê que ficou na história, mas os seus dias estão se acabando na terra. Ele pega uma cadeira, ele pega quem sabe uma pena, e pega e coloca na tinta e começa a escrever o Salmo 103. O Salmo 103, ele vai denotar 5 pontos de agradecimento a Deus. 5 pontos, 5 áreas da sua vida, que ele diz: antes de morrer eu preciso ser grato a Deus. Antes de eu descer a cruz eu preciso glorificar a Deus, porque eu só estou de pé porque a graça de Deus me alcançou. Quem está entendendo? Meus irmãos, Salmo 103, ele começa a escrever e dizer: bendize a minha alma, Senhor, porque Deus é o único capaz de perdoar a todos os nossos pecados. Ele começa a dizer: Deus, muito obrigado, bendize a minha alma, Senhor, porque só Deus cura todas as enfermidades. Prova disso é o Salmo 6. Você abre a Bíblia no Salmo 6 e vê um Davi amargurado dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, sara minhas feridas. Agora no Salmo 30, o mesmo Davi, ele está de cabeça erguida dizendo: Deus, muito obrigado, pois tu és o Deus que sara enfermidades. Quem está entendendo aquilo que Deus está falando nesta noite? Aleluia. O terceiro ponto que ele é agradecido a Deus, ele exorta a sua alma dizendo: aleluia, minha alma precisa ser grata a Deus, porque Deus é o único capaz de nos livrar da sepultura. E quando ele fala o termo sepultura, não está dizendo essa sepultura da terra, está dizendo do inferno. Aleluia, porque Deus, Jesus, o nosso mediador, é o único capaz de nos livrar do inferno, capaz de nos livrar da garra do diabo. É o único. Meus irmãos, o quarto ponto que ele agradece a Deus é pela sua bondade. O quinto ponto, ele diz: Deus, muito obrigado, bendize a minha alma, Senhor, porque tu és o único capaz de abençoar a minha existência enquanto eu estiver aqui sobre esta terra. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, pastor, é o versículo 15. Ele entende que a vida do homem é como a flor do campo, é como a erva que passando o vento logo se vai. A nossa vida, meus irmãos, é como uma porção de água que você pega e escorre pelos seus dedos, e cada dia que se passa está escorrendo pelos nossos dedos, mediante um oceano que é a vida eterna, com Deus ou sem Deus, dependendo da nossa decisão. Eu sei que a maioria de nós somos cristãos que estamos aqui. Eu sei que alguns Deus vai tratar de uma forma diferente do outro. Aleluia, mas Deus, ele quer, aleluia, uma intimidade maior. Deus quer, aleluia, uma busca maior pela sua presença. Aleluia. O filho de Davi, Salomão, ele vai ter a mesma experiência que o seu pai. Ele está nos últimos dias da sua vida e nos primórdios da sua juventude. Ele é um homem apaixonado que escreve o livro de Cantares de Salomão. Um homem apaixonado, um jovem apaixonado. Passa-se os anos, ele está nos seus 40 anos já, ele tem uma maturidade maior, ele escreve um livro de provérbios, palavras de alguém que tem sabedoria para aconselhar alguém, aconselhar a juventude. E se você quer ter uma vida abençoada, siga o livro de provérbios. Meus irmãos, mas agora vai chegar o fim da sua vida, assim como a do seu pai, e ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Aleluia, da mesma forma que seu pai teve um baque de realidade, Salomão vai ter o mesmo baque de realidade. Ele pega a cadeira, ele começa a escrever no papel, dizendo, no último livro que ele vai escrever antes de morrer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade.
E vai passar-se os versículos. No capítulo 13 ele vai dizer: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Primeiro ponto, ele entende que tudo aquilo que ele viveu na terra, todas as conquistas, todas as mulheres que ele teve, tudo aquilo que ele teve de conquista na terra, era vaidade, era passageiro. Porque no último dia da vida dele não tinha ninguém com ele, era ele e Deus, era somente Deus e ele. Entenda, teu amigo, ele vai te acompanhar até o cemitério, teu irmão, teu pai te acompanha até o sepulcro, até o túmulo, mas depois dali é só você e Deus. É o juízo eterno, é o juízo final. Aleluia. Nós temos que entender uma coisa, assim como Salomão entende que há tempo para todas as coisas, é um tempo determinado para todas as coisas. No céu, no livro do céu, está determinado o dia do teu nascimento e o dia da tua morte. No calendário de Deus, no relógio de Deus, está determinado o dia que essa igreja começa e o dia que essa igreja termina no céu, cantando e sendo arrebatada. Só quem crê, levanta a mãe da glória. Aleluia! Tudo registrado no céu. Está tudo registrado no céu. Salomão, ele diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existem dois tempos diferentes. O primeiro tempo é o tempo natural, esse tempo que nós vivemos aqui na terra. Aleluia. Houve um rei chamado Ezequias. Esse rei chamado Ezequias, a Bíblia nos fala que ele sofre de uma enfermidade mortal. Na Bíblia denota a palavra úlcera, mas nós sabemos que era um câncer maligno que acometeu a vida de Ezequias. E Ezequias, no tempo natural, alguém vai olhar para a vida dele e vai dizer: tem poucos dias de vida, está com câncer maligno, está à beira da morte. Quem sabe alguém olha para ele, não tem nem cabelo mais. Se fosse nos dias de hoje, já estava fazendo quimioterapia. Aí alguém olha para ele e diz: vai morrer. E para ajudar, chega o profeta Isaías e olha para ele e diz: olha, sabe que Deus falou comigo? Não vim aqui para orar por você, não vim aqui para profetizar que você vai ver, não. Eu vim aqui para dizer: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerá e tu não viverá. Naquele dia, naquele mesmo momento, a Bíblia nos relata em 2 Reis, capítulo 20, que o rei Ezequias, ele vira o seu rosto, ele não tem força para dobrar o seu joelho e orar, ele não tem força para ir numa igreja, mas ele vira o seu rosto mesmo deitado na sua cama, olha para a parede e começa a clamar e a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Tu sabe que eu andei reto na tua presença, tu sabe que eu não andei de qualquer maneira, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Não deixe morrer, não deixe eu perecer em cima desta cama. Aleluia. E sabe de uma coisa? Deus, ele se comove quando você chora. Deus, ele se comove quando você ora. Deus, ele se comove quando você se derrama na presença dele. Prova disso, pastor. Vou provar pela Bíblia. No mesmo livro de Êxodo que falamos antes aqui, Deus, ele vai falar com Moisés numa sarça ardente e vai dizer: Moisés, sabe por que eu desci na sarça ardente para falar contigo? Eu desci na sarça ardente por 3 motivos: pelas lágrimas de Israel, pela humilhação de Israel e pela escravidão de Israel. Ele fala para Moisés: olha, eu não resisti às lágrimas de Israel, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não resisti à humilhação de Israel, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu digo para você: você está chorando pelo teu esposo e está dizendo: ninguém está vendo, mas a tua oração, as tuas lágrimas, Deus está vendo. Aleluia. Ninguém está vendo você chorando na madrugada, mas tem um Deus que está vendo. Deus está vendo cada lágrima no teu olhar. Deus está vendo que você vem sem força na igreja. Deus está vendo a opressão que se levanta contra esse ministério. Deus está vendo. Deus está vendo, aleluia, o preço que você paga para continuar servindo a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, porque tem pessoas que chegaram aqui nesta noite sem força, mas Deus está dizendo hoje: eu renovo as suas forças espirituais. Quem está entendendo, levanta a mão agora. O rei Ezequias no tempo natural era para morrer, mas chega Deus e fala para o profeta Isaías: volta lá e diga que 15 anos mais eu estou trazendo para a vida dele. Porque o tempo de Deus é diferente. Alguns falam tempo de Deus, tempo espiritual, tempo kairos, não importa o nome. O que eu digo é que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Alguém olhou para você, quem sabe eu estou olhando para alguém aqui que o médico olhou para você e disse que era para você estar morto, mas o tempo de Deus é diferente.
Deus trabalha de forma diferente, o tempo de Deus é diferente. Eu digo para você, alguém olhou para você e disse que meu casamento está para um fim, mas Deus está dizendo que meu tempo é diferente. Eu não vim aqui para trazer divórcio, não. Eu vim aqui para restaurar esta casa, para mudar a história. Só quem crê levanta a sua mão e dá glória a esse Deus que é poderoso para fazer coisas grandes. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Meus irmãos, como falamos aqui, existe um tempo natural, mas existe um tempo determinado por Deus. Esse tempo determinado por Deus é ao mesmo tempo que Deus fala em Gênesis capítulo 6 com o povo rebelde. A Bíblia nos fala que a terra ela foi tomada de filhos de anjos, ou seja, os anjos caídos possuíam as mulheres na terra, e houve delas uma geração de super-heróis do Antigo Testamento, heróis gregos que ficaram marcados na história, mas que eram filhos desses anjos caídos, gigantes, néfios. E esses gigantes, eles começaram a trazer, aleluia, uma desolação na terra. Houve tanta destruição na terra que Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Aleluia, Deus olha para a terra e começa a procurar o justo. E a Bíblia nos fala em Gênesis 6 que ele encontra o justo. Ele encontra um homem chamado Noé, encontra sua família em meio a um povo que estava totalmente em rebeldia com Deus. Agora ele encontra alguém que faz a diferença. É por isso que eu digo para você, você pode estar dentro da Babilônia, mas a Babilônia não precisa estar dentro de você. Aleluia, você pode estar no meio de pecadores, mas não é porque você está no meio de pecadores que você vai pecar. Não é porque você está no meio do erro que você vai errar. Deus está dizendo, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é a diferença nesse lugar. Aleluia. Você que vai fazer a diferença no teu trabalho, na tua casa. É você que vai ser coluna de Deus lá dentro. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque eu acabei saindo lá do serviço para fazer a obra de Deus, porque não estava dando para conciliar as duas coisas. Deus estava cobrando. Mas Deus, aleluia, pôde me usar para a glória dele, não para a minha glória, mas dentro daquele lugar muitas pessoas foram evangelizadas. Eu digo para você, Deus não te coloca em algum lugar de qualquer maneira ou sem propósito. Aleluia, você pode estar no meio de pecadores, errando, não importa. Deus te colocou para fazer a diferença. Eu teria muitos testemunhos de pessoas que eu encontrei lá dentro. E geralmente, aleluia, as pessoas, primeira vez que me conhecem no trabalho, ficam apavoradas, assustadas. Tá eu lá, às vezes na empilhadeira, às vezes repondo algum produto no mercado. Uma pregação a todo volume, daquelas antigas lá dos Gideões 2000, 2001, e aquilo a todo volume. Aleluia, de repente vinha um colega meu, aleluia, até esses dias atrás, eu já estava nos 30 dias, ele chegou, Israel, onde é que você congrega? Eu quero ir na tua igreja, eu preciso voltar para a igreja, estava desviado da casa do Senhor. Outro chegou e disse, olha, eu ainda fumo, eu não tenho a condição de parar de fumar, eu não tenho força, mas eu prometo para você que eu vou na igreja se você me der uma Bíblia. Fui lá, peguei a minha Bíblia, dei para ele, aleluia. Eu não sei, não soube mais dele, mas algumas vezes eu vi ele na sede da Assembleia de Deus lá em Santa Rosa, já me alegrou o coração, ao menos ele ir. Se aceitou Jesus, não sei, mas a obra foi feita e a semente foi plantada naquele coração. Aleluia. Outra oportunidade que Deus nos deu lá dentro. Aleluia, um dia estamos lá fora, no intervalo, saí, aleluia, da porta para fora do estoque, tem um mendigo, que eles voltam e meia vão na porta do mercado pedir alguma coisa, e eles chegaram e eu estava, aleluia, com uma coca, que eles dão Coca-Cola à vontade para nós tomar lá no intervalo. Estava com uma Coca-Cola, e ele pediu, não tem algo para comer? Tem, vamos dar, temos um sanduíche para ele, temos a Coca-Cola. Ele começou a tomar, a beber, eu disse, olha, eu só antes de entregar essa Coca-Cola eu preciso fazer uma oração por você. Ele estava toda, como é que pode dizer, todo sujo, pedindo, aqui na cintura. Meu cunhado chegou e disse, olha, se ele tentar mexer com você, eu sou segurança profissional, pode deixar que eu me garanto com ele. Eu disse, não, vamos orar por ele, ele é uma pessoa necessitada. Oramos por ele, eu e meu cunhado. Quando estamos orando por ele, Deus começa a falar em revelação, em visão. E começamos a falar. E aquele homem
homem, ele não consegue conter as lágrimas, ele começa a contar a história da sua vida. Ele diz: Misael, eu falei meu nome, ele disse: olha, Misael, estou te conhecendo hoje, ninguém sabe da minha história, ninguém sabe porque eu estou morando na rua aqui. Eu vim, na verdade, para pedir alguma coisa para comer, mas só Deus sabe aquilo que eu estou sentindo em receber esse abraço nessa noite, de madrugada. Você não tem noção, quando eu abraço você, eu lembro do meu filho. E ele começou a contar a história. Ele disse: olha, eu não era daqui, eu era lá da região de Porto Alegre. Um dia estava eu, minha esposa, meus 3 filhos no carro. Nós estávamos na freeway. De repente, um caminhão atravessou e nós sofremos um acidente. Eu fui o único que sobrevivi, cheio de hematomas, caminho com a perna arrastando. E eu não consegui mais morar naquele lugar. Eu vim aqui, não consigo emprego em nenhum lugar, estou com a perna arrastando. Perdi minha esposa, perdi meus 3 filhos. Um dos meus filhos era bebê de colo. Eu não tenho mais alegria de viver. E ele começou a falar: Misael, eu não tenho mais alegria de viver. Eu estou esperando a morte aqui. Eu estou esperando Deus me levar. Eu estou caminhando esperando Deus me levar. Eu digo para você, a obra que Deus tem, ela é tão poderosa que muitas vezes a gente fica bravo porque não tem uma oportunidade dentro da igreja. Mas lá fora alguém está esperando ouvir algo de Deus através da tua vida e você não está falando. Deus está querendo usar a tua vida para abençoar a vida de alguém, você não está entendendo. Estamos preocupados em aparecer, quem sabe, num púlpito, em um altar, e Deus está dizendo: tem almas lá fora que precisam ouvir a minha voz. Tem almas na praça, na rodovia, na rodoviária. Tem pessoas que estão necessitadas de uma palavra de Deus. E a você que eu vou usar, quem está entendendo, levanta a mão da glória. Você será a diferença, você fará a diferença. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia, que vai levantar missionários e missionárias nesta casa. Aleluia, o tempo determinado por Deus é diferente. Aleluia, eu vou concluir a mensagem porque já é 9h25. Irmãos, aleluia, o tempo determinado por Deus é diferente. Deus olha para Noé e vê uma família justa e diz: olha, Noé, aleluia, vai vir um dilúvio sobre a terra, sobre uma terra seca. Nunca havia chovido, não tinha dilúvio, nunca havia chovido sobre aquela terra. Agora alguém vem e começa a pregar que vai haver um dilúvio. Aleluia, todos que estão naquela terra, ninguém ouve a voz de Noé, ninguém ouve a pregação de Noé, mas ele continua pregando. E Deus determina, aleluia, no livro de Gênesis 6:3, dizendo que aqueles Deus deu 120 anos, e durante 120 anos Noé vai pregar e vai falar: olha, Deus vai derramar um dilúvio sobre a terra. Mas Deus havia determinado um tempo. Passou-se o tempo. Após passar os 120 anos, quem entrou na arca entrou, quem não entrou na arca não entrou. E Deus quem fecha a porta. Por que Deus fecha a porta, pastor? Se fosse Noé que fechasse a porta, ele teria pena dos seus amigos, ele teria pena dos seus irmãos, ele teria pena dos seus vizinhos. Aleluia, mas Deus está dizendo: a porta que eu fecho ninguém abre, a porta que eu abro ninguém fecha. Aleluia, quem está entendendo, levanta a mão e glorifica-se Deus. Deus está dizendo: o diabo está achando, aleluia, que vai conseguir vencer esta batalha, mas Deus está dizendo: a porta é minha, eu abro e fecho na hora em que eu quiser. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, esse é o tempo determinado por Deus. O tempo determinado por Deus é diferente do nosso tempo. Hoje nós estamos vivendo num tempo, pastor, que a cada dia que você abre a internet, você vê carros e carros sendo criados para serem mais velozes. Alguns anos atrás, a maior velocidade que você poderia ter era a velocidade que um cavalo poderia correr. Agora, a velocidade, aleluia, de um avião, aleluia, de um Boeing, para ir do outro lado do continente. Antigamente, quando foi criado o avião, levava-se 33 horas. Hoje em dia, em 3 horas, você está do outro lado do oceano. Aleluia, eu digo para você, aleluia, a tecnologia, ela veio para economizar tempo, para nos poupar tempo, mas nós não estamos tendo mais tempo para nada. Não temos tempo para servir a Deus, não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para jejuar, temos tempo para muita coisa, mas não temos mais tempo para aquilo que realmente importa na presença de Deus. Aleluia. É por isso que tem muita gente. Esses dias eu estava num velório e eu fiquei indignado porque eu fui lá fazer
um teclado para o pastor. Enquanto isso, o pastor foi ministrar aquele velório de uma irmã diaconisa da igreja. Enquanto estava fazendo o velório, chegou os filhos daquela irmã que não eram cristãos e começaram a dizer para o pastor que Deus é esse que ela servia. Ela era diaconisa da casa de Deus. Do dia para a noite, ela estava no culto na sexta de tarde. Na sexta noite, simplesmente ela tem um sangramento na boca. Ela vai no médico para saber o que é. Sábado de manhã vem a notícia que ela morre. Meus queridos amados irmãos, quando os médicos vão ver, já tinha estourado tudo por dentro. Os órgãos já haviam estourado por dentro. Aleluia. Mas de repente chega aquele filho e começa a questionar o pastor e dizer: olha, pastor, que Deus é esse que minha mãe servia? Ela estava no culto, ela não estava fazendo coisa errada, e olha aí onde ela está agora. Deus podia ter dado mais um ano de vida. Deus podia ter dado mais um mês de vida, para quem sabe eu abraçar ela e falar para ela que eu amo. O pastor aproveitou a oportunidade para pregar naquele velório. Em poucas palavras ele disse: hipócritas são aqueles que pensam que Deus foi injusto de levar a nossa irmã 79 anos antes. Hipócritas são aqueles que pensam que Deus é injusto, porque Deus determinou um tempo para a vida dela. Quem, aleluia, não aproveitou o tempo fomos nós. Tínhamos tempo para ir na casa dela, tínhamos tempo para abraçar ela, tínhamos tempo para tomar um chimarrão com ela, tínhamos tempo para muita coisa, mas deixamos o tempo passar, e o tempo passou e agora não volta mais. Eu digo para você, há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, valoriza o teu esposo hoje, valoriza a tua esposa hoje, valoriza teus filhos, tua família, tua casa, valoriza o pastor que você está congregando, valoriza esta igreja enquanto as portas estiverem abertas, porque breve essa nação vai ter que viver uma opressão, e quem sabe as portas terão que se fechar das igrejas. Há uma oportunidade hoje, há uma oportunidade hoje de você servir a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão da glória. Para encerrar, eu digo aqui, eu não sei se eu falei outra vez que eu estive aqui, mas eu falo mais uma vez se precisar. Aleluia, meus irmãos. Veio um irmão para nós e disse: olha, na verdade veio uma irmã, a esposa do rapaz, disse: olha, ora pelo meu marido, que se ele sair da UTI, ele vai cumprir um voto. E esse voto é fazer a obra de Deus. Quase 40 anos rapaz tinha. Nós oramos, eu e a missionária Miriam. Naquela vez eu ainda não estava casado, ainda não tinha conhecido Samanta. Estávamos fazendo a obra, eu e a missionária Miriam, e de repente oramos, mas infelizmente aprove a Deus levar, recolher ele, mas graças a Deus ele aceitou Jesus, aleluia, em meio àquela situação. E eu me perguntei para Deus durante a madrugada e disse: Deus, porque o Senhor Deus levou ele, porque ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito a ser cumprido. Ele aceitou Jesus na UTI e ele disse: se eu sair daqui eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer algo para Deus. Ele fez esse voto, mas só para Deus recolher ele. Já estava no câncer em fase terminal. E eu orei e disse: Deus, não é possível. Será que o Senhor Deus não tinha mais uma oportunidade para a vida dele? Deus falou: meu coração, meu filho, você não sabe quantas oportunidades eu já dei para ele. Você não sabe quantas vezes ele teve a oportunidade de pregar e não pregou. Quantas vezes ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus e não aceitou. Quantas vezes ele teve a oportunidade, mas ele olhava para a oportunidade e dizia: hoje não, hoje não. E foi passando os dias. Quando estava lá na UTI entre a vida e a morte, aí se lembrou que existia um Jesus. Aí se lembrou de uma oportunidade. Aí se lembrou que ele tinha um ministério que ele tinha deixado para trás. Eu digo para você: não deixa para trás a chamada que Deus tem na tua vida. Não deixa para a última hora. Deus quer te usar hoje. Deus quer te levantar hoje. Deus quer te capacitar hoje. Aleluia, levante. Aleluia, você que pode ser, levanta a sua cadeira nesse momento em nome do Senhor. Deus quer te usar hoje. Deus quer te levantar para as nações. Aleluia. Deus quer te levantar para, aleluia, trazer a existência, aleluia, conversão de vidas dentro da tua casa, dentro da tua família. Aleluia. Enquanto eu olho para você, estenda as tuas duas mãos assim. Aleluia, porque está descendo uma unção sobre a vida deste homem aqui agora. Deus fala comigo aqui nesse momento. Eu, aleluia, tenho um propósito contigo e com a tua casa, assim diz o Senhor. Aleluia, te trouxe aqui nesta noite, Naia, sobre, Amanda e Assaio. Te trouxe aqui para falar contigo de pertinho, Naia, sobre, Amanda e Assaio. E dizer: desenterra o talento que eu te dei. Aleluia.
Não foi homem que te chamou, fui eu. Desenterra o que eu te dei. Aleluia, se tiver, aleluia, o apóstolo, para dar um abraço nele, o pastor, dá um abraço nele aqui nesta noite, porque a mesma unção, aleluia, desce sobre a vida dele nesta noite. Aleluia, Deus vai usar tanto esse homem. Aleluia, quem viu e quem vê, quem te viu e quem te vê. Aleluia, Deus está destrancando, aleluia, caminhos trancados. Aleluia.